bem? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Eu sou a Letícia Birk e eu estou aqui para falar sobre arte urbana. Eu vou comentar um pouquinho sobre os processos, desde o analógico até o digital, e de que forma esses processos influenciam na transformação tanto da obra quanto do comportamento do artista, de quem cria essas obras e de quem as consome. Vou começar fazendo uma introdução sobre como iniciou-se o grafite. Vou comentar como das pichações foi-se ao grafite, então do termo mais conhecido hoje que é arte urbana. Vou falar também das ferramentas de registro que são altamente importantes para a divulgação do material. E sobre os profissionais de arte urbana, que precisam deste material, inclusive, para se fazer presentes. A participação social também é um ponto crucial para que a arte urbana se desenvolva. E, para encerrar, eu vou comentar sobre processos híbridos que vão unir as técnicas analógicas, as técnicas digitais, para a produção de um projeto ou de uma única obra. Bom, o grafite clássico ele iniciou-se nos anos 70 e era caracterizado pelas assinaturas, que na cultura urbana chamadas de tags, e elas tinham esse caráter bastante grotesco. A utilização a obra era produzida com spray, e o grande objetivo era a demarcação de território de umas gangues para com as outras. Então, elas não eram legíveis à população em geral. Dessa forma, a cidade acabava ficando com uma característica bastante marginalizada e trazendo uma sensação de insegurança para essa população. Esse tipo de expressão demonstra bastante ousadia e coragem por parte dos pichadores. Posteriormente, novos objetivos para o grafite foram se formando. As críticas sociais elas começaram a fazer parte do cenário urbano, do mobiliário urbano, e cada vez mais as paredes eram tomadas por palavras de ordem, por reivindicações ao governo, e a população passou a ver que esse tipo de expressão poderia ser mais aliada do que uma ameaça. Essas são obras do Banksy. Ele foi bastante importante nesse movimento e ele trouxe outras técnicas também. Ele agregava bastante do uso do stencil, que é uma espécie de molde colocado na parede. E então esse desenho ele é produzido anteriormente, ele é recortado no papel e com a utilização de tinta ou de grafite, ele é impresso nas paredes. E o bom dessa técnica é que o molde ele pode ser replicado várias vezes em vários pontos diferentes da cidade. Então, uma única peça pode ser multiplicada em vários espaços. Com essas novas técnicas sendo utilizadas e cada vez mais havendo uma aceitação maior do grafite, o termo acabou ganhando uma expressão nova, que é a expressão arte urbana. Vendo que esse cenário havia mudado e que essas obras acabavam mostrando muito da identidade cultural das regiões, as mídias acabaram se apropriando de algumas características e trazendo isso para os seus espaços. Isso aconteceu bastante no campo da moda, na arquitetura, design de interiores, decoração de interiores, cinema e televisão. A MTV foi bastante importante nesse processo. Também por ter um público jovem, ela acabava trazendo muito desse contexto da arte de rua para as suas vinhetas e para dentro da identidade visual dos seus programas também. Então, novos olhares acabam se formando e o grafite ele passa a ser utilizado de uma forma muito mais rica. O mobiliário urbano acaba fazendo parte de todo o cenário e fazendo parte da obra em si. Aqui a gente consegue ver que ele ganha mais dimensões, é como se fosse uma peça 3D, porque ele está utilizando todo o cenário, não apenas uma parede como uma tela. Ali em cima também a composição do desenho com a situação real da cidade, que são os arbustos que tem ali. Então, ele consegue se apropriar do que tem na cidade para trazer um resultado. Pode passar.
Esse exemplo aqui é bastante interessante porque ele tem traços bem finos, então é bem provável que aqui tenha sido utilizado também tinta e pincel, que anteriormente eram ferramentas utilizadas por artistas plásticos. Então é bem legal que isso acaba indo para as ruas também e com isso as obras passam a ser muito mais detalhadas e de certa forma acabam evoluindo. Aqui é uma outra peça de um artista do Ceará. E esse exemplo aqui ele é bastante interessante, que é do Eduardo Cobra, que é um dos artistas urbanos mais conhecidos do Brasil. Essa obra foi feita em São Paulo. Ela traz bastante da identidade cultural, por ser a face do Oscar Niemeyer. E aqui tem uma característica bastante interessante, que essa obra ela foi produzida, mas o artista ele foi contratado para produzir essa obra. Então, ele não estava transgredindo lei nenhuma no momento de produzir isso, e aí que já começa a se caracterizar uma nova classe de artistas urbanos. Para que esse processo seja possível, as ferramentas de registro elas são realmente muito importantes. A fotografia, pode passar. A fotografia foi a primeira ferramenta utilizada, então ela tornava possível que uma obra feita numa parede que em 2 dias poderia não existir mais, que ela se tornasse eterna. Isso facilitou o processo de divulgação de trabalho e de formação de portfólio dos artistas e também fez com que houvesse uma disseminação muito grande desse tipo de conteúdo. A obra aqui ela acaba ficando atemporal, ela não depende de um espaço e de uma época para existir. Da mesma forma, o vídeo. Vou mostrar para vocês agora, então, o vídeo de uma produção de uma obra de 2 artistas muito famosos no mundo todo. Aqui nesse vídeo dos artistas dos Gêmeos, que eram os artistas de lá, e aqui do lado direito a gente tinha o Blue, que são 2 artistas bastante famosos mundialmente. Então eles utilizam bastante do vídeo para tornar o trabalho deles conhecido e também para ter uma valorização maior em relação à produção. Eles conseguem agregar muito mais valor ao trabalho deles, mostrando o quanto é complexo e o quanto ele é desenvolvido para uma peça dessas ficar pronta. E com isso eles acabam trazendo muito disso, de mostrar que não é um trabalho simples. Muito pelo contrário, é bastante complexo e realmente torna a obra muito mais rica. E assim a profissão artista urbano ela se torna possível. Muitas pessoas que antes tinham que se manter anônimas começam a se autopromover para mostrar essas obras ao mundo e para serem chamadas comercialmente para alguns trabalhos. Pode passar, por favor. Exposições começam a ser possíveis, isso também não deixa de ser uma vantagem apenas dos artistas plásticos. E nessas exposições eles realmente comercializam essas peças. O mesmo trabalho de design e o trabalho estético que é feito nas ruas são aplicadas em telas e as pessoas podem ter nas próprias casas. E o interessante é que esses mesmos artistas que de forma ilícita pintam um muro numa rua, eles também são chamados por marca como a Ipanema para fazer a produção de uma estampa. Tem muitas outras marcas que já utilizaram trabalhos de artistas urbanos ou que chamaram artistas para produzir alguma peça. E isso, enfim, por mais que seja uma pessoa que a gente possa imaginar que não tem um nome muito limpo, digamos assim,
acaba acontecendo o contrário disso. Essa pessoa ganha a admiração do público, ganha a admiração das mídias e acaba aparecendo de forma bastante positiva. Isso também muda um pouco o cenário e torna a arte urbana uma coisa boa, uma coisa positiva. E acaba acontecendo cada vez mais uma explosão de cores, explosão de formas. E essas peças vão se enriquecendo porque elas ganham o apoio popular. Esse apoio popular é muito importante para que a arte urbana possa se desenvolver. Aqui é o portfólio de uma artista que é de Couto, do Rio. E aqui é outro portfólio onde o artista mostra a peça no antes e o depois. Além da autodivulgação desses artistas, eles ainda contam com a divulgação de simpatizantes, de pessoas que gostam de arte urbana ou de outros colegas do mesmo ramo. E acaba acontecendo uma disseminação de conteúdo muito grande. Por serem obras bastante interessantes, às vezes curiosas e bastante criativas, elas são bastante compartilhadas, às vezes até quem não tem um grande interesse por arte urbana, mas que gostou muito daquela imagem. Então, elas acabam ficando bastante conhecidas e os artistas podem se promover com esse tipo de ação. Aqui são duas fotos. Eu sou uma pessoa que eu tenho o costume de tirar foto de grafite, de arte urbana na rua. Eu acho muito legal. E eu acho que forma uma fotografia interessante também. Tu tem ali aquela obra na rua, mas eu acho muito legal depois eu ver a minha própria coleção. Eu tenho no meu Insta as fotos que eu tirei, então eu me sinto como uma espécie de coautora. Aquela foto é minha, eu fiz parte daquilo ali, sabe? Então, isso é uma corrente que vem acontecendo muito. Tem muitas pessoas que fotografam, que gostam muito de fazer isso, e acaba sendo super positivo para os artistas. Aqui no primeiro, eu consegui marcar, isso eu acho bem legal, até eu achei curioso quando eu comecei a procurar os artistas, e eles não têm Insta, muitos não têm Facebook, então acabam perdendo uma oportunidade muito grande, porque a divulgação ela acontece de forma tão espontânea que geraria bastante mídia. E aqui eu tenho outra, aquela primeira eu sei que foi num espaço onde o artista foi contratado. Nessa segunda aqui eu não sei, mas independente disso, eu não me perguntei se aquilo ali realmente tinha sido feito de forma ilícita ou não. Eu simplesmente fotografei porque me interessou. E eu imagino que as pessoas que curtiram a foto, que gostaram, ou que têm o mesmo tipo de prática, também não tenham essa curiosidade sobre será que podia, será que não podia. Acho que isso se perdeu um pouco, sabe? Outra técnica que vem para auxiliar é a função da geolocalização. Ela permite que eu acesse arte urbana, assim como diversos outros conteúdos, no mundo inteiro. Eu não preciso me deslocar, mais uma vez, o espaço não é essencial, e o espaço físico não é essencial, porque eu tenho aqui uma galeria do mundo inteiro de obras que foram fotografadas. Essa é uma delas. Outra campanha bem legal foi em São Paulo, feita pelo Google, que é a Mais Cor, por Favor. Aqui eles tentam tornar a prática uma prática ilegal de uma forma mais legal, digamos assim. Eles pedem para que as pessoas disponibilizem os seus muros, as suas paredes e espaços, para que os artistas tenham uma galeria e possam escolher a sua tela. Então, o artista vai lá, se cadastra, escolhe a tela que quer pintar, vai até o local, pinta, e quando ela estiver pronta, ele fotografa. Pode passar, por favor, Thiago. Essas são algumas das obras que já foram produzidas. Aí, mais uma vez, a gente tem a participação das pessoas, a gente trabalha com geolocalização, e a gente também tem toda a técnica envolvida na produção da peça. E, por fim, os processos híbridos, que é quando o analógico e o digital trabalham juntos para a formação de uma única peça. Até aqui eu fui falando da disseminação, como a internet é importante e a tecnologia para que muito mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Mas o interessante mesmo, e o que vem acontecendo bastante, que é a novidade, são esses processos híbridos. Como que é pensado o analógico para uma produção digital? Essa peça aqui é bem interessante, isso foi fechado num GIF,
o artista ele teve que ter toda uma lógica sobre o funcionamento de um determinado software, sobre todo o processo digital da fotografia, de como que ele ia produzir essas fotos para, posteriormente, ele montar uma em sequência após a outra para conseguir essa formação de GIF, que é como se fosse um vídeo, né? Mas é um fechamento diferente. Então, ele pintou a obra, pintava por cima, pintava de novo. E é bastante interessante o resultado que ele conseguiu. Ele conseguiu dar bastante vida a algo que inicialmente era totalmente estático. Agora eu vou passar um vídeo, que é do Blue, mesmo artista que eu mostrei anteriormente, em que ele também trabalha com stop motion, também foi essa mesma técnica de fotografia e de pintar várias vezes sobre a mesma tela. O que eu acho bem legal aqui é que ele consegue ganhar vida em espaços diferentes. Então, não precisa só de estar em um ponto com essa obra. Ela vai ganhando vida e se transportando de um ponto a outro. Até aqui a gente acabou falando sobre as técnicas em si, mas essa aqui é interessante porque ela traz bastante da fotografia, bastante de vídeo, dos vídeos antigos que a gente conhecia. Então, esses vídeos não foram pensados para esse tipo de trabalho, mas eles puderam ser usados aqui de uma forma bastante criativa e unindo um ao outro para conseguir fazer essa composição. E o bacana também é que a própria arte, que ela foi projetada e mapeada exatamente para esse tipo de ambiente, para ser feita nesse prédio, ela foi pensada para que houvesse uma interação entre a arte projetada e a animação projetada e a arquitetura em si.
ese gobierno cuando Julio López Cámpora, pero no me quería perder esta alegría tremenda del pueblo y me parecía que tenía que estar junto a mis compañeros villeros. Con que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control multinacional de las dictaduras. Se recomita a todos los habitantes el espíritu a la capacidad, que más de alternativa, seguridad o política, así como extremar el cuidado en esta acción y actitudes individuales o de grupo. Chiaro signori e signore, capítulo della storia economica del Então, resgatando algo do passado, é possível tornar algo totalmente novo. Pode passar? Até então, a pessoa que estivesse acessando esse conteúdo estaria ali como um mero observador. Aqui ela começa a participar, que é a realidade aumentada. Ela não é exatamente a pessoa que produz a obra e nem que produz a parte tecnológica, mas ela vai fazer uso disso tendo também uma ação corporal. Ela está participando e interagindo muito mais. Ali a pessoa acabou ganhando muito mais ângulo e ela consegue ter uma dimensão maior das peças. E daí aqui, por fim, a gente tem uma interação maior ainda, que é através do laser tag. O interessante do exemplo anterior é que a pessoa tinha mobilidade corporal. Aqui ela vai participar, mas ela vai participar fazendo uma produção. Ela não necessariamente vai estar com mobilidade corporal, não faz parte da experiência. Mas o legal aqui é que são agregadas mais técnicas digitais. Então, a gente vai fazer uma demonstração aqui. Então, o que acontece? A câmera ela vai fazer a captura do que está acontecendo na parede, que vai ser a ação de um laser. Ela vai capturar isso e o software do computador vai ler, e ele vai transportar em projeção de volta para a parede, e a gente vai conseguir visualizar uma imagem, como foi feito aqui. Passa a outra foto, por favor. Aqui tinham as pessoas com o laser fazendo o seu desenho, e a câmera capturava a cena, capturava a luz, ia o ambiente em si, e depois projetava novamente.
muitas dessas técnicas a gente vê que estão bastante no início ainda e que tem muito para se desenvolver. Mas aí já se abrem portas para para possibilidades de criação ainda maiores, né? E para que se consiga resultados ainda mais surpreendentes do que a gente já vê hoje na arte urbana. E é isso. Muito obrigada. Aqui tem meus contatos. Pode me chamar. E, tipo, essa palestra, ela tá no SlideShare. Os vídeos, eles estão com os links completos, se vocês quiserem assistir, porque eles são bem mais longos do que eu passei aqui. Eu recuso a responder. Claro, existe, óbvio. Tem muita mulher que faz também arte urbana e que é muito famosa com isso. Aquela de Couto que eu mostrei, que foi que fez o chinelo da Havaianas. Ela já fez trabalho para Schutz, já fez para marcas de roupa, ela já fez a fachada de marcas, de lojas. Então, ela é bastante conhecida no Rio. Uma coisa que eu vi semana passada, que teve um evento aqui no Unicinos sobre grafite ecológico, é que os caras pegaram e botaram aquele papel de comida, assim, que prende na comida, não... Filme plástico? É, o filme plástico. Eles passaram um monte, assim, fizeram uma tela daquilo e picharam na tela, grafitaram ali mesmo. E depois eles podem tirar aquilo, ficou na Unicinos até, eu acho. Mas eles podem tirar aquilo e levar para outros lugares, painel. Ah, legal. E não sujou nada. Né? É uma forma de tu ter o resultado na parede e tu também poder guardar ele, né? E ao mesmo tempo tu acaba não prejudicando ninguém, porque realmente muitas empresas acabam sendo prejudicadas e enfim, espaços privados, né? Nessa tua pesquisa aí, eles diziam, porque o lance do grafite, da pichação e tal, tem toda uma segmentação, os caras têm classificações e tal, tem as divergências entre eles, os grupos são tudo meio separados, tem um pouco de preconceito entre, né, as diferentes técnicas, atividades. E como é que não sei se tu chegou a perceber isso, tá, mas como é que os grafiteiros, digamos assim, encaram esses processos técnicos? Chegou a ver alguma coisa? Não, eu não cheguei a ver muita coisa nesse sentido, mas como eu acompanho muitos deles, eu consigo ver, às vezes, através do Facebook, as relações de amizade entre eles e o tipo de trabalho que cada um produz. Então, dá pra ver que tem rixa e tem grupos que acabam se formando entre um grupo ou outro, porque eles criam esses grupos também para se fortalecer no mercado, né? Então, comercialmente falando, eles criam um determinado grupo de artistas e esses artistas são procurados por marcas. E também com esse lado comercial existindo, acaba existindo a rivalidade, como em qualquer outro nicho de mercado, né? Já existia anteriormente pela busca territorial, pelos espaços, e isso acaba voltando também com o lado comercial. Obrigada. Então, tá, obrigado, Letícia. Estamos chegando ao final da segunda edição do Condig Talk. Lembrando, então, que o Condig Talk é um evento promovido pelo curso de Comunicação Digital, realizado durante a disciplina de Laboratório de Comunicação Digital, ministrada por mim, Thiago Lopes, e pelo professor Silvio Lacerda. E eu gostaria, então, de fazer alguns agradecimentos aqui, claro, aos palestrantes, né, que fizeram ótimas apresentações hoje à noite, ao público que compareceu, e também à equipe, né, que participou, aí, todo mundo que ajudou na produção. Então, a Camila, que ajudou bastante na produção e na parte de divulgação, né, foi entrevistada pela TV Unicinos ontem. A Jenny, quem é que participou da produção? O Gui, né, com a parte de captação e também com a parte de laser tag. O Luiz, né, que participou aí com sua presença aqui no evento. Quem mais? Acho que, né, o pessoal, o Rodrigo, né, que estava fotografando. Quem mais que veio fotografar junto, que é das outras turmas aí? Mas, como é que é o teu nome? O Yuri. Né? Quem mais? Como é que é o nome? O Maurício. Então, tá, todo mundo que participou, então, desse evento. Eu acho que a grande
vamos dizer assim, um grande aprendizado, né, de uma atividade como essa, mais do que os tópicos apresentados aqui, que foram muito interessantes e que eu acho que trouxeram, né, uma novidade aí para a gente debater hoje, é mesmo esse exercício, né, de o pessoal poder se colocar diante de uma plateia, né, falar no microfone, né, responder perguntas. Então, eu espero que, além de toda a pesquisa e de tudo que vocês fizeram para chegar hoje aqui, essa parte, então, de apresentação tenha sido legal também para vocês, tá? Obrigado, então. No ano que vem tem mais. É isso aí. Tchau para todo mundo. Já era.